O mundo foi dominado por monstros rúnicos, que estão destruindo e dominando os cidadãos comuns, destruindo suas cidades e causando caos. Pessoas que possuem mais de 60% do espírito rúnico têm a chance de se tornar um mestre rúnico e destruir monstros. O personagem principal tem apenas 27% do espírito rúnico. Seu sonho é se tornar não apenas um mestre, mas o rei das runas. A cidade estava repleta de cadáveres de infelizes que não sobreviveram ao encontro com os monstros. Os ratos vieram correndo para se banquetear com a carne de um homem morto, mas de repente um pássaro voou sobre eles, pronto para devorá-los. Mas voando com a presa, um pássaro misterioso, envolto em relâmpagos roxos, alcançou-o. O monstro alcançou seu alvo e afundou suas garras, despedaçando o falcão. O predador que ultrapassou o pássaro comum acabou sendo uma águia elétrica roxa, uma fera rúnica de classificação apelidada de Rei do Céu. Sentado para descansar, o Rei dos Céus percebe que alguém está atirando nele. O animal consegue voar e desviar da bala. O atirador foi Ralph Duncan, um estudante do ensino médio e atirador de runas. Depois de desequilibrar o pássaro e mirar melhor no ponto fraco, embaixo da garganta, o personagem principal consegue atirar e acertar a águia. O parceiro de Ralph, John Claude, se alegra com a vitória tão rápida e exclama que é o time mais rápido que passou no teste, mas o personagem principal percebe que isso não é tudo. Um monstro desconhecido com olhos vermelhos ameaçadores olhava para os heróis sob as ruínas, preparando-se para atacar os dois caras. Este monstro é um lobo branco com chifres, uma fera rúnica de classificação B. Assim que o monstro salta de seu esconderijo, ele imediatamente percebe John e o ataca. Após o ataque, o cara percebe que algo estranho está acontecendo com ele. Menos de um segundo se passa antes de perceber que este é o fim para John. Ele consegue soltar um grito de morte e desaparecer no ar, deixando para trás apenas duas pedras. Implacável, Ralph atira no lobo e acerta-o na cabeça, mas a bala não causa nenhum dano ao animal. Nesse momento, o personagem principal percebe que a prova não será fácil. O cara tenta atacar o monstro mais algumas dezenas de vezes. Mas durante o ataque, Duncan se pergunta como ele pode lidar com o monstro e vendo que o chifrudo está olhando diretamente para ele, ele entende que não pode escapar. Como o personagem principal e o monstro estão em um prédio em ruínas, Ralph viu as amarras salientes que mantinham a estrutura de concreto unida e decidiu destruí-las para imobilizar o inimigo. Após um tiro nas fixações, ocorre um colapso do concreto, prendendo o lobo ao chão. O lobo uiva de dor, mas em seus olhos ainda há raiva e vontade de despedaçar o personagem principal. Após esse truque inteligente, o personagem principal descobre que atrás dele estão as pedras que sobraram após a morte de John. Depois de pegá-los, ele lembra que pedras cheias de energia rúnica podem se transformar em armas autofuncionais. Duncan ativa a arma e a usa para acabar com o lobo branco com chifres. O monstro grita e, ficando mole, após um golpe certeiro do personagem principal, se transforma em pixels. Depois de derrotar o monstro, o personagem principal acorda em uma cápsula. Todo o teste aconteceu em uma simulação com o mundo e os monstros. Duncan rasteja para fora de sua cápsula. John, em pânico, fica ao lado dele, porque ele não esperava ver o segundo monstro, e é por isso que ele morreu tão facilmente nas garras do lobo. O parceiro pergunta ao professor por que houve tal configuração, pois foi informado que haveria apenas um monstro, ao que o professor responde que não disse que não haveria tarefas adicionais. Outros grupos que falharam no teste reclamaram que era muito difícil e duvidaram que os testes os ajudassem na batalha real contra monstros rúnicos. Junto com os grupos, a menina também ficou indignada, batendo com toda a força em uma das cápsulas de simulação, quebrando o vidro no processo. Virando-se, o personagem principal vê sua namorada, Cecília, herdeira de uma escola de artes marciais. Duncan pediu que a menina se acalmasse, caso contrário, após sua indignação, ela teria que indenizar os danos ao patrimônio público. Claro, isso não esfriou o ardor da garota, e ela, furiosa, agarrou o personagem principal pelo peito e perguntou se ele conseguiria dar conta da tarefa e matar o lobo com chifres. O professor também respondeu a toda a indignação, dizendo que no mundo real as bestas rúnicas não dariam nem um minuto para organizar seus pensamentos. Mesmo que os alunos tenham boas habilidades para matar, eles ainda precisam treinar. Mas a professora não ignorou a boa aprovação de Duncan no teste, elogiando, o convida a pegar o resultado do teste. Embora John e Cecily tenham falhado no teste, eles estão muito felizes pelo sucesso de seu amigo Ralph. Porém, nem todo mundo fica feliz pelo personagem principal, e um de seus colegas decide punir o cara fazendo-o tropeçar.
Duncan percebe isso e responde ao colega simplesmente pisando em seu pé. Os caras que estudam com o personagem principal zombam que mesmo que Ralph tenha conseguido passar no teste, isso não significa que ele se tornará um verdadeiro guerreiro, pois o personagem principal não possui nem o percentual mínimo de espírito rúnico. A Cecília ouviu essa conversa e não pôde ignorar os ofensores da amiga, pois esses fanfarrões nem se comparam a ela, que tem 92% de energia rúnica. Por palavras tão ofensivas que seus colegas disseram sobre Duncan, a garota não se conteve e detonou os rapazes, obrigando-os a pedir desculpas ao personagem principal. Embora Duncan tenha passado bem no teste, matando uma águia roxa e um lobo branco com chifres, sua porcentagem de espírito rúnico foi de apenas 27%. Anteriormente, em 2030, o mundo estava calmo e vivo, as pessoas andavam nas ruas, as crianças aproveitavam cada raio de sol. Mas no mesmo ano, muitos buracos de minhoca começaram a aparecer ao redor do mundo, e inúmeros meteoritos caíram no chão, destruindo cidades e ceifando muitas vidas humanas. A chuva de meteoros durou 3 meses, e no total, a população mundial foi destruída em 30%, mas este apocalipse ainda não foi a pior coisa que a humanidade teve de enfrentar. De outra dimensão, certos monstros conhecidos como bestas rúnicas invadiram a Terra, eram animais que o mundo não tinha visto, eram enormes, terríveis e possuíam um superpoder tão grande que nem as armas atômicas conseguiam derrubar. As pessoas viviam com medo e se escondiam dos monstros até que um raio de esperança apareceu, o primeiro guerreiro rúnico. A humanidade iniciou uma resistência contra as bestas rúnicas, pela libertação de seu planeta natal. Os guerreiros construíram um muro e uma barreira de energia rúnica para dar aos cidadãos comuns suas vidas normais e protegê-los de monstros, mas a guerra parecia não ter fim. Furioso depois de passar no teste, Ralph decidiu se distrair visitando seus camaradas da Flying Donkey Logistics. Depois de cumprimentar o personagem principal, o contrabandista Luca disse que Duncan tinha um bom pedido esperando por ele, pelo qual pagaria bem. Agradecendo pelo trabalho, o cara decide que vai fazer, pois precisa ganhar dinheiro para o tratamento de Suzy. E como ele é apenas um estudante do ensino médio, esse é o caminho mais fácil que ele poderia escolher. Após retirar o pedido, o personagem principal sai de motocicleta até o local de entrega, tendo previamente ouvido as instruções de Luke para que Duncan tome cuidado e não chame a atenção da polícia, já que suas atividades são proibidas, e deixando claro que se o cara ainda for pego, ninguém vai defendê-lo. Enquanto Ralph dirigia, ele já imaginava o que compraria com o dinheiro que ganhasse, e não percebeu que um carro da polícia estava parado bem na sua frente. A polícia decidiu fazer uma verificação de controle de todos os cidadãos. Com medo de ser pego com a carga, o personagem principal se vira e decide fugir. Tal truque, é claro, despertou suspeitas na polícia, e eles começaram a persegui-lo. O personagem principal consegue se esconder em um beco. Feliz por ter enganado a polícia, Duncan não percebe que bateu com o volante em uma casca de banana e sai voando do assento, de cara no asfalto. Apesar da pancada dolorosa, ele teve um problema mais sério. Percebeu que havia perdido parte da carga. Depois de olhar rapidamente em volta, o personagem principal encontra objetos incomuns, que eram os ovos de uma fera rúnica. E agora ele entendeu por que o preço do pedido era tão alto, porque se fosse pego enfrentaria a punição mais severa. Depois de coletar os ovos, Ralph exala, pois os ovos não estão danificados, o que significa que o negócio pode ser concluído. Mas quando colocou 2 ovos na caixa, notou um espaço vazio onde deveria haver outro ovo. Em pânico, o personagem principal começa a procurar o último ovo e o percebe no lixo. Mas descobriu-se que estava rachado e não se sabe quem poderia ter nascido deste pequeno ovo. Ao inspecionar o item danificado, Duncan ouve algum barulho e se vira para ver uma teia de aranha voando em sua direção. No último momento, o personagem principal se esquiva e não cai na armadilha. Esta teia pertencia à aranha óssea, uma besta rúnica de rank C, que é a Clodil do ovo. Esta aranha é claramente agressiva com o personagem principal. Depois de explorar a situação, a aranha entende onde está o personagem principal e o ataca, liberando sua teia, mas o cara se esquiva habilmente do ataque. Puxando uma faca, Duncan pula em cima da aranha e enfia a arma direto em sua cabeça. Depois de tentar enfiar uma faca na aranha, o cara percebe que mesmo que essa aranha tenha acabado de eclodir, ela já possui habilidades que não podem ser controladas pela força humana. O monstro, não querendo perder para o personagem principal, ataca-o novamente. Incapaz de pensar em algo melhor, Duncan decide fugir, mas o monstro não está pronto para largar sua presa tão facilmente e deixá-la bloquear com sua teia.
Aproveitando a hesitação do personagem principal, a aranha solta sua teia, agarrando o sujeito pela perna. Duncan entra em pânico e tenta sair, mas percebe que os fios estão fortemente presos a ele. Puxando-o para mais perto de si, o monstro levanta sua garra, pronto para matar o cara na hora, e o personagem principal se despede mentalmente de sua vida. O monstro nocauteia imediatamente seu oponente, para quem ele tem seus próprios planos. Ao acordar, Duncan descobre que está completamente envolto em uma teia e percebe que em breve se tornará um delicioso jantar para a aranha. Ralph se desesperou, percebeu que os monstros na simulação e no mundo real eram diferentes, que até mesmo uma fera recém-nascida era capaz de matá-lo. Mas o personagem principal percebe que ainda não vingou os pais e se recusa a desistir. E de repente ele ouviu uma voz misteriosa em sua cabeça, que se ofereceu para mudar seu destino aceitando o sistema. O cara está pronto para fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo e sem hesitar concorda em aceitar o jogo do sistema. Após aceitar o sistema, o cara é automaticamente completamente curado e recebe 10 pontos de estatísticas de graça, força, resistência, agilidade e inteligência. O sistema também oferece uma forma de obter energia rúnica, completando tarefas diárias. O cara não acredita em tudo o que está acontecendo, mas resolve tentar tirar vantagem disso, pois se ficar inativo com certeza vai morrer. Graças à cura e aquisição de estatísticas, o personagem principal consegue destruir a teia sozinho. Mas o cara entende que não pode contar apenas com sua nova força para derrotar o osso. Lembrando que o professor contou em aula sobre os pontos fracos das feras rúnicas, Duncan decidiu usar a gasolina restante de sua motocicleta para neutralizar o monstro, pois seu ponto fraco é o fogo. A fera ataca o personagem principal, mas ele consegue se esquivar e correr para sua motocicleta. Uma vez perto do veículo, Duncan abre imediatamente o tanque de combustível e despeja todo o conteúdo. A aranha óssea não tem visão e navega pela área pelos cabelos e sons, então Ralph decide aproveitar e joga uma pedra diretamente em uma poça de gasolina, chamando a aranha para mais perto dele. Ao ouvir o som, a aranha corre rapidamente para a armadilha e, sem perder tempo, o personagem principal ateia fogo em uma poça de gasolina. A aranha queima e o sistema parabeniza o cara por subir de nível. O sistema fornece um método que melhora a energia das runas, uma garrafa com algo líquido. O cara bebe o conteúdo sem acreditar. Depois de beber o elixir, o personagem principal recebe instantaneamente ainda mais por cento das runas, agora ele tem 56%. Mas o cara entende que isso não basta para se tornar um mestre, e o cara decide continuar brincando com o sistema. Ao lado da aranha morta, Ralph nota algo brilhante, era uma runa. O cara pega a pedra pensando em quanto essa pedra cintilante pode ser vendida. Depois de pegar a pedra, o personagem principal lembra do pedido, e decidindo que ainda é ilegal, o cliente não fará barulho por causa do pedido não entregue, então ele não tem nada a temer, portanto, ele rapidamente se retira do local de massacre. Já é noite lá fora, Duncan sobe as escadas para sua casa, enquanto pensa em seu poder rúnico adquirido e que ele pode muito bem se tornar um verdadeiro guerreiro rúnico. O personagem principal pensa no que fazer com esses ovos. Lhe vem a ideia de fervê-los e comê-los, mas lembrando da aranha de osso, de repente ela também está nos outros ovos, ele recusa essa ideia. Na entrada da casa de Ralph ele encontra sua irmã Suzy, uma garota de cabelos azuis e grandes olhos âmbar. Suzy percebe que o cara está ferido e todo sujo, mas o personagem principal corre para tranquilizar a irmã, dizendo que as manchas vermelhas em suas roupas são de tinta, e as escoriações são simplesmente devidas a uma queda de motocicleta. A irmã também percebe que seu irmão ficou mais musculoso, e Duncan entende que suas estatísticas afetam suas características físicas. Sobre sua preparação física, o personagem principal diz à irmã que não há nada de especial nisso, ele apenas treina de forma muito produtiva, e Suzy fica feliz que seu irmão tenha ficado tão bonito e agora todas as meninas vão admirá-lo. Duncan fica indignado porque sua irmã mais nova já sabe de palavras tão obscenas, ao que ela responde que leu seu livro favorito. Não querendo que a irmã o leia, ele tira o livro dela, inventando a desculpa de que faz mal à saúde dela. Suzy, é claro, está insatisfeita com a ação de seu irmão, mas Duncan se apressa em subornar sua irmã, dando-lhe um dinossauro de pelúcia. A menina, tendo esquecido a conversa recente, fica muito feliz com o presente, mas pergunta onde conseguiu dinheiro para comprar o brinquedo. Duncan, é claro, não admite de onde conseguiu os fundos, mas disse que definitivamente se tornaria um guerreiro rúnico para curar sua irmã.
A irmã de Duncan, Suzy, está incapacitada. Depois de um incidente, suas pernas cederam e agora ela tem que se mover em uma cadeira de rodas. Portanto, o personagem principal quer se tornar rapidamente um guerreiro rúnico para curar sua irmã e dar-lhe uma chance para uma vida normal. Os guerreiros rúnicos hoje em dia são as pessoas mais ricas, com uma quantidade infinita de dinheiro. Todos os caminhos estão abertos aos guerreiros e eles têm uma enorme vantagem sobre os civis. Neste momento está acontecendo um massacre na Flying Donkey Logistics. O cliente não recebeu sua mercadoria, então veio com sua galera para arrancar informações sobre onde estava seu pedido. Luca garante que não sabe onde está a ordem, mas os bandidos não acreditam e ameaçam que se o negócio não for concluído até amanhã, matarão todos. Victor, o mesmo cliente, dono de um clube de luta underground, entra na conversa e diz que essa ordem é muito importante, e se o contrabandista não contar para onde foi, as consequências mais desagradáveis o aguardam. Luke admite que deu a ordem ao personagem principal, mas não consegue contatá-lo e teme que Duncan seja preso. Victor manifesta dúvidas, pois a pessoa a quem se destina esta encomenda é um cliente muito respeitado, que ninguém pode contrariar. Luke implora a Victor que lhe dê um dia para encontrar o mensageiro e devolver o pacote. Mas o líder da gangue recusa e diz que ele mesmo encontrará o menino, ao que Luca responde que não precisa fazer isso, pois o personagem principal é apenas um menino. Por tais palavras, o contrabandista recebe dos capangas de Victor, que o obrigam a contar tudo o que sabe sobre Duncan. Luca desiste e revela informações sobre o personagem principal. Após a confissão de Luca, Victor manda encontrar rapidamente o personagem principal e levar o que lhe pertence. Na manhã seguinte, se preparando para a escola, o personagem principal dá instruções à irmã sobre segurança, para que ela não abra a porta para estranhos, e promete que à noite preparará para ela seu prato preferido. Durante a noite, Ralph ainda não conseguia descobrir como se livrar dos ovos. Carregá-los era muito arriscado, então ele simplesmente os escondeu em casa. Enquanto o personagem principal caminhava pensativo, ele não percebeu que alguém o observava na esquina. Depois de caminhar um pouco mais, Duncan sente algo tentando tocá-lo. Tendo uma boa reação, Duncan consegue interceptar imediatamente a mão de seu suspeito perseguidor. Acabou sendo John. Quando questionado por que ele se aproximou furtivamente do personagem principal, ele murmurou algo em resposta. Não querendo ouvir John, Ralph o chamou para irem juntos rapidamente para a escola, caso contrário eles se atrasariam. Aproximando-se da escola, os rapazes ouvem alguns gritos suspeitos. Eles notam os gangster. John os reconhece, porque são gangster famosos da região. Duncan percebe que esses gangster estão atrás dele por causa de uma ordem não entregue. Nesse momento, os bandidos incomodam Cecília, oferecendo-lhe carona de carro e prometendo que serão carinhosos com ela. John diz com medo que esses caras precisam ser detidos com urgência, caso contrário não há como dizer como isso vai acabar, e se oferece para chamar a polícia. Mas Ralph tem seus próprios métodos para resolver problemas. Ele pega um tijolo e bate na cabeça do mais saudável. Os gangster não sabem quem é esse temerário que se atreveu a atacá-los. Cecília grita para Duncan fugir rapidamente deles. Ao ouvir esse nome, os gangster entendem que foi por ele que vieram aqui. O alto gangster ataca o personagem principal, mas graças à sua nova força, ele se torna mais ágil, portanto, consegue desviar facilmente do inimigo. Aproveitando o momento, Ralph ataca o bandido e acerta-o com toda a força com um tijolo. Os gangster percebem que esse cara é muito poderoso e especulam que ele pode ser um mestre rúnico natural. Nesse momento, Tolstói continua a incomodar Suzy, pelo que recebe dela um chute bem no nariz. Duncan se regozija com os bandidos, ao que eles dizem que ainda sentem pena deles, mas agora lutarão com todas as suas forças. Os gangster, percebendo que esses estudantes do ensino médio não podem ser derrotados com força normal, decidem usar seu poder único de classificação F. Após ativar o poder dos gangster, o personagem principal atacará Tolstói, mas perceberá que não consegue nem tocá-lo. Duncan percebe que as coisas estão ruins e eles não conseguirão derrotar os bandidos. E de repente, os gangster receberam um golpe de onde não esperavam. Virando-se para ver quem era, gordo e alto ficaram estupefatos, pois viram alguém que não esperavam. Era Jim, mestre de runas Ranquier e pai da Cecília. Cecília ficou muito feliz em ver seu pai, ela estava antecipando quão desagradável o agressor seria agora. Ao ver Dean, os gangster fogem rapidamente porque entendem que não serão capazes de enfrentá-lo. Duncan, sentindo o sabor da vitória, decide pregar uma peça final nos bandidos, jogando uma pedra de tijolo atrás deles. Terminada a luta,
o sistema lembra de si mesmo, informando ao personagem principal que ele completou a missão. Cecília pergunta ao pai como ele foi parar perto da escola, ao que Dean responde que estava apenas de passagem. O mestre pergunta aos rapazes por que os bandidos brigaram com eles e o que fizeram. Cecília e Duncan simplesmente encolheram os ombros, deixando claro que não sabem. Dean deu conselhos para que não entrassem mais em contato com gangster e não criassem problemas. Após se despedir, ele seguiu em frente. Cecília lembrou que os bandidos disseram a Duncan que tinham vindo atrás dele. O personagem principal começou a resistir e disse que a garota acabará de ouvir tudo isso. Escondidos atrás de um disfarce, os gangsters ligam para o mais velho e reclamam que não conseguiram completar a tarefa, ao que ele fica indignado ao telefone por serem completamente inúteis. Mas o mais velho apresentou um plano melhor para se livrar de Duncan. Ele descobriu que o personagem principal mora com sua irmã mais nova e manda gangster direto para sua casa. Enquanto isso, as aulas já começaram na escola. O professor fica perplexo porque alguns alunos ainda não entendem a identidade das pedras rúnicas e suas diferenças. Ele chamou Ralph para responder, já que o personagem principal é o aluno mais diligente. O personagem principal começou a contar o que sabia sobre pedras rúnicas. As pedras rúnicas vermelhas são pedras de armas. Elas têm padrões gravados nelas. Se a energia das runas for direcionada para elas, elas se transformarão em armas especiais. As pedras rúnicas azuis são pedras talismãs e podem ser gravadas com padrões específicos que podem ser incorporados em armas para ativar habilidades específicas. As pedras rúnicas verdes são pedras de proteção. Elas têm um efeito semelhante às pedras vermelhas, mas só podem ser usadas em armaduras, devido às inscrições diferentes. As pedras vermelhas não podem ser usadas em objetos e as pedras verdes não podem ser usadas em armas. A professora elogiou Duncan pela sua boa resposta. Apesar da boa resposta, seus colegas ainda riem de Duncan, pois apesar de seu conhecimento, sua porcentagem de espírito rúnico não permitirá que ele se torne um verdadeiro guerreiro. O colega Danny se orgulha de ser digno desse título e, quando se tornar um guerreiro, não tratará mal seus companheiros. John sorri para ele, porque se não fosse pela mãe e pelo pai, Dennis não teria conseguido nada. Cecily duvidou da força de um de seus colegas e percebeu que mesmo apesar do espírito rúnico, ele não teve coragem de se tornar um verdadeiro guerreiro. Dennis ficou indignado com as palavras de Cecília, dizendo que ela estava enganada, ao que a menina se ofereceu para marcar uma briga e descobrir qual deles era mais forte. Irritado, Dennis sai correndo do escritório e promete que a Cecília vai triplicar. John e Duncan vão se arrepender de não acreditarem nele como um guerreiro rúnico. Os rapazes ficam felizes porque o valentão os deixou para trás e o chamam de covarde, pois ele não está pronto para provar sua força em ação. Duncan convida a galera para competir em uma simulação. A Cecília concorda com esta proposta e John recusou o concurso e decidiu que seria apenas um observador. Os caras foram para o armazém de cápsulas virtuais e foram para a arena virtual. Cecília e John separados do personagem principal. O parceiro de Duncan ficou surpreso que a garota não tem medo de perder e segue em frente, ao que a garota responde que está confiante em suas habilidades e vai vencer, mas para vencer ela precisa de isca, e ela terá um cara de óculos. Imediatamente após essas palavras, uma bala voa bem perto do rosto de John. John está em pânico. Duncan arranhou o rosto com uma bala. Cecily manda o cara se afastar rapidamente, pois o verdadeiro show está prestes a começar. Cecily ativa sua arma rúnica e exclama, para que o personagem principal se prepare para sua perda mais rápida na vida. Em resposta a isso, Duncan atira na garota, deixando claro que não concorda com a afirmação dela. A Cecily evita habilmente o ataque, evitando lesões. Por causa do tiro, Cecily descobre rapidamente onde Duncan está escondido. Mas antes que ela possa atacar o personagem principal, a garota leva um tiro bem no peito. Seu jogo acaba. O alegre John sai correndo de seu esconderijo e parabeniza Duncan pela vitória fácil. O personagem principal fica feliz, pois se tivesse lutado com a Cecília na vida real, já teria perdido há muito tempo. Cecília voltou à arena, pois não estava satisfeita com o resultado dos acontecimentos, e desafiou Duncan para uma revanche. De repente, os caras percebem que algo está errado com o holograma da Cecília. Preocupados com a possibilidade de a cápsula ter quebrado, os rapazes decidem voltar ao mundo real e verificar se está tudo bem com a garota. Ao acordar, Duncan ouviu uma voz muito parecida com a de Dennis e ficou muito preocupado. Virando-se, ele viu que seus colegas estavam jogando água na cápsula da Cecília, quebrando-a. Os rapazes correm com urgência para ajudar a garota e percebem que ela não está acordando. Furioso,
Duncan pergunta o que esses idiotas fizeram e como lhes ocorreu fazer tal coisa, porque por causa deles sofreu a Cecília, que nada lhes fez. Dennis não sabe como Ralph não entendeu o que Cecília fez, porque há alguns minutos ela o insultou, e ele realmente não gostou, por isso decidiu zombar dela, porque sabe que ele não ganhará nada por isso, seus pais são muito respeitados neste mundo. Duncan não se importa com o que Dennis diz e decide se vingar do valentão apresentando o rosto de Dennis ao punho do protagonista. O colega fica chocado porque Ralph se atreveu a bater nele, mas o personagem principal diz que está pronto para bater nele o quanto quiser até que ele aprenda a lição. A continuação da luta é interrompida pelo professor e pelo médico, a quem John ligou enquanto Duncan lutava por justiça. Graças a quem compareceu, o protagonista entende que a saúde da Cecília agora é mais importante do que brigar com esse lixo, então promete cuidar deles mais tarde. Os hooligans fogem silenciosamente. Depois de examinar a Cecília, o médico dá um veredicto: a menina foi eletrocutada, mas nada de terrível aconteceu e ela logo acordará. A professora pergunta por que Duncan bateu em Dennis. John explica que seu colega foi o primeiro a começar o bullying, colocando a Cecília em perigo mortal. A professora avisa Duncan que seu ataque a um colega não ficará sem deixar rastros, pois seus pais são guerreiros rúnicos, pessoas muito respeitadas, e não deixarão esse incidente sem vigilância. Mas o mentor garante que fará todo o possível para proteger o personagem principal e o manda para casa para se preparar para o vestibular. Depois de conversar com o mentor, os rapazes escoltaram a ambulância, com Cecília dentro, e foram para casa. Neste momento, os bandidos já estão na casa de Duncan e pensando em como atrair a garota para fora do apartamento. Fat e Long, relembrando a última briga com o personagem principal, sugerem ao chefe que chame mais gente, pois quem sabe o que os espera atrás da porta do apartamento. Após tais palavras, os bandidos recebem punição de Victor por estupidez. O chefe zomba de seus subordinados, dizendo que eles são tão estúpidos e fracos que têm medo de uma garotinha deficiente. Depois de ouvir a porta, os gangsters estão convencidos de que a menina está sozinha em casa. Depois de apertar a campainha, eles esperam que a garota abra para eles, enquanto Suzy fica intrigada com quem veio até eles. Talvez seja Duncan quem voltou. Lembrando que o irmão levou as chaves consigo, a menina fica tensa. Ao perguntar quem está atrás da porta, Suzy ouve vozes masculinas que lhe dizem que vieram verificar o hidrômetro, ao que a menina derruba os bandidos dizendo que o medidor de que precisam está localizado fora do apartamento. Long repreende Tolstoy por ter feito tudo errado e toma a iniciativa com as próprias mãos, apresentando-se como entregador, mas isso não ajudou a fazer a garota abrir as portas. Victor não suporta a estupidez de seus capangas e derruba facilmente a porta, entrando no apartamento. Uma vez lá dentro, o líder da gangue começa a perguntar à garota quem ela é e por que ela e o irmão têm sobrenomes diferentes, ao que Suzy responde que é adotada. Enquanto Victor questionava a garota, os bandidos revistaram a casa, mas não encontraram o que procuravam. Revoltado, o patrão começou a ameaçar a menina dizendo que se ela não contasse onde estava o que o irmão roubou, ele teria que lidar com a menina sem se arrepender. Suzy está assustada, não entende o que estão falando, mas os bandidos não acreditam nela e descrevem em cores vivas o que farão com ela. Para mostrar com mais clareza, Victor rasga o novo brinquedo da menina, imaginando que é ela. Nesse momento, Duncan volta para casa e vê o quadro completo e, cheio de raiva, ameaça os bandidos e ordena que deixem sua irmã mais nova para trás. Os bandidos reconhecem imediatamente o personagem principal e, gritando, apontam que ele os espancou perto da escola. Mas as ameaças do estudante não surtem efeito sobre Victor, e ele novamente usa a lâmina com Suzy. Duncan, não querendo sacrificar sua irmã, imediatamente confessa onde esconde a caixa com seu conteúdo. Perguntando onde ele escondeu, Victor percebe que seus rapazes são simplesmente estúpidos. Como eles não perceberam essa caixa, porque ela estava sempre debaixo de seus narizes. Victor ordena que seus capangas vasculhem o apartamento em busca de um pacote. Depois de derrubar a porta do depósito onde o pedido estava escondido, os bandidos o encontram. Ao encontrar o baú, o líder da gangue o abre e percebe que falta um ovo. O personagem principal admite que um ovo quebrou e um monstro eclodiu dele. Victor, é claro, não acredita nisso e exclama que se fosse verdade, Duncan não estaria aqui vivo. O gangster conta a quem pertencia esse pacote e avisa o personagem principal para dar o ovo, caso contrário ele e a irmã não sairão daqui vivos. Decidindo ajudar os bandidos a vingar o irmão, a garota não fica apenas sentada e morde a mão do homem com toda a força. Irritado com a situação,
O líder da gangue mira na irmã mais nova do protagonista, mas Ralph consegue repelir o ataque e salvar a irmã. Victor fica furioso e ordena que seus meninos agarrem rapidamente os dois adolescentes e se livrem deles. Fett, obedecendo ao seu mestre, ataca o personagem principal, gritando para ele simplesmente desistir, pois não consegue derrotar os três. Mas Duncan consegue facilmente saltar para longe do bandido, chocando Tolstói com uma reação tão inteligente. O personagem principal entende que a poção realmente afeta seu componente físico. O gordo tentou atacar Duncan novamente, mas errou. O personagem principal exauriu completamente o gangster. Parando, ele garantiu ao chefe que em breve lidaria com Ralph. O bandido mais velho se cansa desse desfecho e usa uma pedra vermelha, uma arma de pedra. Duncan não entende por que os bandidos não acreditam nele, porque o ovo realmente eclodiu e ele não pode entregá-lo aos bandidos. Victor fica furioso, pois o personagem principal simplesmente arruinou seu futuro, pois não são apenas ovos, mas um presente para o filho do ministro. Durante a briga, Suzy percebe que algo está errado com o ovo azul, como se estivesse prestes a quebrar. Ela tenta contar isso aos homens, mas eles não a ouvem, porque agora não é hora para brincadeiras. O ovo azul eclode em um monstro rúnico de rank C, uma cobra com escamas escuras. E mesmo que esse monstro ainda seja uma criança, ele é mais forte do que as feras rúnicas de rank E. Assustado, Victor atira no monstro, irritando. O monstro furioso ataca seu agressor, derrubando-o. Victor percebe que eles estão em um espaço muito pequeno e não consegue usar todos os seus poderes ao máximo. Aproveitando o momento, Duncan rapidamente decide salvar a irmã, levando-a para longe de casa. Levando Suzy embora, Duncan reflete que, apesar de ter conseguido derrotar a aranha, não conseguirá lidar com o novo monstro. Mas de repente o monstro mudou repentinamente para o personagem principal e sua irmã, esquecendo-se do líder da gangue. E neste momento a fera se acalma. Duncan não entende o que está acontecendo e por que a cobra congelou no lugar. O personagem principal entende que sua irmã é uma garota incomum, ela é uma domadora de animais. Os domadores de bestas nascem com 100% de espírito rúnico, apenas um em cada 1000 tem esse domingo. Duncan percebe o ponto fraco da cobra, uma pedra em sua testa, e, usando a habilidade de sua irmã, pede que ela faça o monstro se apaixonar pelos gangster. Nesse momento, Victor e seus dois capangas decidem sair silenciosamente, deixando os próprios rapazes lidarem com o monstro. Usando seus poderes, Suzy direciona a cobra escura e escamosa contra os bandidos. Vendo que a fera está prestes a usar a energia de uma explosão mortal, Victor sorri que agora só restarão cinzas das crianças. Mas sob o controle de Suzy, a cobra se vira e está prestes a atacar os bandidos. O líder gangster consegue se esquivar e o ataque do monstro erra, criando uma poderosa explosão que derruba as paredes do prédio. Duncan está feliz que Suzy tenha conseguido subjugar a fera tão facilmente. Graças a ela, eles foram salvos da fúria do monstro. Mas como a menina está doente, esse truque consumiu muita energia dela e ela simplesmente desmaiou. O ataque do monstro ainda atingiu Victor, e seu magnífico cabelo foi simplesmente incinerado. Tudo isso deixou o chefe muito irritado e, furioso, ele começou a atirar no monstro com seu canhão. Mirando melhor, o gangster consegue atirar no monstro diretamente no cristal em sua testa, matando assim a fera rúnica. Depois de derrubar o monstro no chão, Victor percebe que o segundo ovo está perdido e promete que fará o personagem principal pagar por tudo. Dean chega a todo barulho e briga e encontra o grupo em um apartamento destruído e Suzy inconsciente. Victor, assustado com Dinah, começa a dar desculpas de que vieram aqui só para ver como estavam as crianças, mas Tolstói, aparentemente sem entender o que vai acontecer com eles, começa a revelar todas as suas cartas, dizendo que vieram aqui buscar o pacote. A estupidez de Tolstói enfurece Victor, e ele manda o gangster calar a boca, bem na cara dele. O tio avisa os gangster que Duncan e a menina estão sob sua proteção, e se os gangster fizerem alguma coisa com as crianças, terão que lidar com ele. Assustados, Victor e seus capangas inventam uma história de que só queriam dar algum dinheiro ao personagem principal. Depois que os gangster entregaram seu dinheiro a Duncan, eles fugiram rapidamente, com medo das consequências. Dean, ao ver Suzy inconsciente, ficou preocupado, mas Duncan o tranquilizou dizendo que ela estava apenas cansada. O personagem principal decidiu que não contaria ao tio Dean sobre as habilidades de Suzy por enquanto. O personagem principal confessa ao tio que iniciou a briga e mostra-lhe a caixa com o ovo. Dean entende que este não é o último encontro com Victor, já que ele trabalha para pessoas muito influentes a quem este pacote se destina.
Tio Dean decide que vai levar a caixa com o ovo por enquanto, porque isso pode colocar Duncan e Suzy em perigo. O personagem principal concorda com o tio, pois entende que a habilidade de Suzy pode não funcionar na próxima vez. O tio admite que contou ao personagem principal o que aconteceu na escola. Ele apoia Ralph, pois esses 3 geeks podem prejudicar gravemente sua filha Cecília. Mas Dean duvida que esse incidente passe sem deixar vestígios, e o cara ainda possa ser punido por sua má conduta. Duncan não entende, ele fez a coisa certa ao proteger sua namorada, então por que deveria ser punido? Dean concorda com o personagem principal, mas percebendo de quem é filho Dennis, ele aconselha o cara a se preparar para o pior cenário. 3 dias se passaram. Duncan veio para a escola para praticar seu chute. No corredor, ele vê um dispositivo para testar a força do impacto e decide tentar depois de brincar com o sistema. E apesar do personagem principal parecer um fraco, ele entende que colocou 5 vezes mais do que seu próprio peso no golpe. De repente, uma ligação chegou ao telefone do personagem principal. Foi a professora quem disse a Ralph para ir rapidamente até o diretor da escola. Seu colega e seus pais estavam esperando por ele lá. Faltam apenas 18 dias para o vestibular. O personagem principal, reunido para ver o diretor, espera que a questão da situação seja resolvida e que tudo fique bem. Dean, observando Duncan treinar, viu que ele estava usando um aparelho para testar sua força e perguntou qual resultado o aparelho lhe mostrava. Com medo de se atrasar para o diretor, o personagem principal correu atrás dele para que Dean pudesse ver por si mesmo qual foi o resultado. O homem ficou surpreso para onde Duncan estava indo tão rapidamente, mas um dos estudantes o interrompeu e pediu que olhasse o resultado. O contador mostrava uma força igual a 462 kg. Dean fica chocado. O personagem principal ultrapassou todos os limites do corpo humano, embora a porcentagem de seu espírito único seja de apenas 27. O personagem principal chega à sala do diretor, onde é recebido por um colega de classe e pelos pais muito irritados desse cara. O diretor da escola informa que a violência física é proibida na escola e, portanto, Ralph é expulso. O personagem principal ficou indignado por ter batido no colega por um motivo, mas porque quase matou a namorada. O diretor não quer ouvir nada e chama Duncan de lixo. Os pais do colega negaram o envolvimento de Dennis no início do conflito, e concordaram que a expulsão era a melhor solução, pois ele estava simplesmente desperdiçando o tempo dos professores. A professora implora a Duncan que não continue o conflito e apenas chegue a um acordo, pois ele precisa pensar na irmã. Duncan aceitou seu destino e, ao sair do escritório, diz que mesmo apesar de sua expulsão, ele ainda se tornará um guerreiro único e todos se arrependerão de como o trataram. Dennis sorri ao ver como o personagem principal vai fazer o exame de guerreiro, pois não está mais disponível para ele. Após ser expulso da escola, todos os caminhos para se tornar um guerreiro único estão fechados para ele. Duncan saiu da escola pensando que, porque Dennis estava certo, ele não se tornaria um guerreiro. Ele é abruptamente arrancado de seus pensamentos pelos amigos, que, ao saberem da expulsão, correm para apoiar o personagem principal. Cecília não está preparada para aceitar o destino do amigo e o leva até o pai porque sabe que ele ajudará a resolver o problema. Chegando ao salão de artes marciais e se encontrando com Dean, o mestre único destrói todas as esperanças do protagonista e diz que é impossível voltar à escola, bem como despertar e se tornar um mestre único. Mas meu tio conhece outra forma de despertar e fala sobre isso, a medicina do despertar. O remédio do despertar é ilegal, porque pode levar a consequências muito desagradáveis. Porque aqueles que bebem o remédio do despertar podem morrer ou despertar com sucesso e se tornar um mestre único. Os caras estão tentando dissuadir o personagem principal de concordar com isso, mas o desejo de Duncan é maior que o medo da morte, e ele diz que está pronto para fazer qualquer coisa para se tornar um guerreiro. Dean diz que achou que o personagem principal concordaria com esta oferta, e diz que para conseguir o cobiçado remédio do despertar, Duncan terá que lutar contra o último monstro da caixa de pedidos. O mestre relata que uma certa gangue encontrou uma masmorra selvagem na qual os tesouros de um poderoso mestre único podem ser armazenados, mas a masmorra não permite guerreiros, então a gangue está recrutando pessoas comuns dispostas. E aquele que primeiro encontrar o tesouro receberá o cobiçado frasco do remédio para despertar. Cecily e John imploram a Duncan que pense sobre isso, porque é muito perigoso, e o personagem principal não será capaz de enfrentar um teste tão difícil. Dean fica irritado porque as crianças o interrompem, mas acrescenta que ajudará o personagem principal na preparação para a prova. Ele convida Duncan para se juntar à equipe de seus antigos camaradas, mercenários que podem ajudar a ganhar experiência em combate na selva.
O personagem principal concorda com esta aventura sem hesitar, mesmo apesar do medo da morte. Tio Dean ficou satisfeito com a resposta de Duncan e disse que era hora de começar a jornada e primeiro eles foram até seu antigo camarada, Tio Lobo Venenoso. Os heróis chegaram na entrada da cidade e foram para o café. Duncan, preocupado, perguntou o que eles estavam esperando e onde estava aquele mesmo lobo venenoso. Dean pediu ao personagem principal que fosse mais tolerante e esperasse um pouco. De repente, um rugido e tremores foram ouvidos do lado de fora do portão. Alguém estava arrombando o portão oeste. Duncan percebeu que as pessoas estavam começando a entrar em pânico e presumiu que as feras rúnicas estavam tentando entrar na cidade, mas Dean se apressa para acalmá-lo. O portão se abriu e a carcaça de uma fera rúnica de Ranked entrou voando. As pessoas estão felizes com o retorno do time Blood Wolves com um troféu. Dean pergunta a Duncan se ele tem medo do que está acontecendo, ao que o protagonista responde que está apenas animado, e então o mestre convidou o cara para ir encontrar seu velho amigo. De repente, os médicos correram ao seu encontro, gritando para que todos se dispersassem, pois havia ocorrido uma emergência. Virando-se, Duncan vê um cara gritando de dor no sofá, sem metade do braço. O personagem principal fica chocado com o fato de uma fera rúnica poder fazer isso. Dean diz a ele que na natureza você pode ganhar muito, mas o perigo lá também será maior. Seguindo a carcaça, o navio da equipe voou para a cidade. Percebendo Dean, pousaram ao lado dele. Depois de pousar, a tripulação dos Blood Wolves saiu do navio para cumprimentar seu antigo camarada e perguntou o que o trouxe até eles. Dean disse que veio ao Poison Wolf para pedir um pequeno favor, mas se perguntou o que aconteceu com um membro de sua equipe. O Lobo Venenoso contou a história de que eles haviam perdido seu companheiro de cela. Ele havia perdido o braço em uma batalha com um monstro rúnico. Ao ouvir isso, Dean aproveita o momento e nomeia Duncan como futuro membro da equipe Blood Wolves. O líder da equipe, ao ver o personagem principal, duvida de sua competência, pois Duncan ainda é uma criança e, além disso, nem é mestre de runas, e brigas com monstros não são brincadeira. Para fazer parte de uma equipe de caçadores de runas, você deve ser forte e corajoso. E mesmo apesar do perigo dos monstros, você também deve ter medo de pessoas que podem substituir monstros rúnicos por tesouros. Portanto, Blood Wolf duvida que Duncan seja capaz de sobreviver na natureza por alguns dias. Ao que o personagem principal tenta convencê-lo de que ele é forte e pode resistir tanto a monstros quanto a pessoas. Dean implora para levar o personagem principal para o time, mas Poison Wolf se recusa categoricamente a levar o menino. Poison Wolf se perguntou por que Dean apoiou tanto a ideia de Duncan se tornar um membro da equipe, ao que Dean revela que o personagem principal foi expulso da escola apenas porque bateu em Dennis enquanto defendia Cecília. O capitão da equipe fica desanimado, pois devido à exceção, Duncan não poderá passar pela cerimônia do despertar, e pergunta qual a porcentagem de espírito rúnico que o personagem principal possui. Não sem arrependimento, Dean diz o percentual de Duncan, mas pede para não julgar o personagem principal por isso, pois, apesar do ânimo, seu golpe foi de 462 quilos. O Lobo Venenoso concorda em dar uma chance ao personagem principal, mas pede a Dean uma garrafa de boa bebida alcoólica em troca. O líder da gangue diz a Duncan para estar pronto para começar a trabalhar em 3 dias, e o personagem principal percebe que está à sua chance de ganhar experiência real e se tornar um mestre rúnico. Chegou o dia da cerimônia do despertar, todos os alunos se reuniram na praça para participar. John foi o primeiro a acordar. Apesar do cara não ser muito forte, o despertar foi um sucesso. João fica imensamente feliz, pois tinha muito medo de que seu espírito não fosse suficiente para que a pedra despertasse nele o mestre, e de alegria grita sobre isso para Cecília. A menina está muito chateada porque hoje é o dia mais importante de sua vida, mas seu pai e Duncan não estão presentes. A Cecília ficou em segundo lugar. A pedra descobriu o mestre nela, mas isso não é surpreendente, porque seu espírito rúnico é de 97% e ela é uma das mestras mais fortes do futuro. John está muito feliz por sua namorada e seus colegas ficam chocados ao notar que a Cecília é tão linda. Dennis foi o próximo. Ele estava confiante em suas habilidades e seus pais gritaram na multidão para lembrá-lo disso. Ao tocar a pedra, nenhuma ressonância ocorreu. Neste momento, quem conduz a cerimônia anuncia que o despertar falhou. O cara está desesperado. Como a pedra não viu o mestre nele? O pai de Dennis implora que ele tente novamente, mas os dirigentes da cerimônia recusam, pois é contra as regras. John não perde o momento de lembrar da arrogância de Dennis, e ri dele, já que ele se tornou um mestre, mas o valentão não.
O pai não concorda com os resultados e decide tomar medidas extremas para garantir que seu filho se torne um mestre. Ele decide usar o remédio para despertar, não importa o que aconteça, ele é obrigado a ajudar o filho. Neste momento, Duncan se aproxima do local de encontro com a equipe, se apresentando e pedindo que cuidem dele. Todos os tripulantes embarcaram em uma das aventuras inesquecíveis. Depois de decolar, o personagem principal começa a pensar que, embora esteja pronto para tudo, é muito difícil para ele deixar sua cidade natal e segura. Ele invejou seus amigos, porque provavelmente eles já haviam despertado e se tornado verdadeiros mestres. Ele também pensou na irmã e naqueles bandidos que apareceram na casa deles há poucos dias, mas ficou tranquilo, pois tio Dean permaneceu com Suzy, e ela estava em boas mãos. Olhando pela janela, percebeu que, embora o mundo exterior fosse lindo, era muito perigoso e ele precisava ser extremamente cuidadoso. Junto com a tripulação, 2 estudantes subiram a bordo, a silenciosa Tina e o rico e arrogante Léo. O professor Simon também voou com eles. Ele e 2 de seus alunos foram estudar os monstros rúnicos, a gaivota de cauda vermelha. Léo se gaba para Tina de que não acha que as gaivotas sejam assustadoras e que já esteve no mundo selvagem muitas vezes e não tem mais medo de nada. Mas assim que o pássaro se aproxima do navio, Léo salta horrorizado da janela e começa a tremer de medo. Após atirar no passarinho, um dos integrantes da equipe riu do rapaz, pois ele se gabava tanto de ser destemido. O capitão do navio Firefox, no qual voavam o personagem principal e 3 passageiros, duvida que com este lastro seja possível cumprir a missão com sucesso. O coração de Léo ainda bate forte de medo, apertando o peito e recuperando o fôlego. Ele pergunta o que é esse lugar estranho. Sorrindo, a raposa disse que aquele era exatamente o lugar que procuravam. Simon explicou que se trata de uma gaivota de cauda vermelha, objeto de sua pesquisa. Léo fica muito surpreso porque esta ave é tão grande. O professor explicou que o mundo mudou tanto que todos os animais sofreram mutações e agora correm perigo mortal. Por isso pediu aos seus pupilos que fossem extremamente cuidadosos, mesmo que se considerem muito fortes. Léo, decidindo impressionar Tina, promete a ela que com certeza irá protegê-la de todos os monstros deste mundo. Olhando tudo o que está acontecendo, Simon lamenta ter levado esse cara com ele, mas não poderia fazer de outra forma, pois seus pais patrocinou esta pesquisa. Ainda durante o voo, o professor Simon decide testar os conhecimentos de seus alunos e pergunta a Léo o que ele sabe sobre as gaivotas de cauda vermelha. Mas Tina o interrompe e diz que a gaivota de cauda vermelha é um animal escolar. Geralmente esses monstros são de rank F, mas alguns líderes podem atingir o rank I, e não vale a pena mexer com eles. A menina disse ainda que essas aves se transformaram em gaivotas comuns, mas ainda mantêm seus hábitos migratórios e voam para regiões onde faz calor. Simon elogiou a menina e explicou que vieram aqui estudar os hábitos desses animais, o motivo de suas agressões. Duncan decide mostrar seu conhecimento agora mesmo, e acrescenta que apesar do fato de este monstro ser uma fera de rank F, ele pode ser atraído usando uma bola de vidro comum para derrotá-lo. Tina fica surpresa com a resposta de Duncan, ela achava que ele não sabia tanto, e começa a se interessar um pouco por ele. O professor elogia o personagem principal pelo seu conhecimento e pergunta se Duncan já acordou. Léo não gostou muito disso, pois estava acostumado a ser sempre o centro das atenções. Duncan admite que ainda não acordou, ao que Léo ficou muito indignado e disse que o personagem principal seria simplesmente um fardo para sua tarefa. Ao que o cara responde que não terá problemas, mas isso não acalma Léo, e ele fica ainda mais irritado. A raposa de fogo reage a essa escaramuça e pede a Léo que cale a boca, já que ele não tem o direito de insultar um membro da equipe e que o personagem principal é muito mais útil que esse garoto. Léo fica ainda mais irritado e quando ia responder ao capitão do navio, é imediatamente parado pelo professor, que lhe diz que ele não deve se importar com o que acontece com esta tripulação e que eles estão aqui por motivos próprios. De repente, o capitão da equipe avisa pelo rádio que logo chegarão ao destino e pede a todos que descansem bem e ganhem forças para a próxima tarefa. Duncan se aproxima de Firefox e agradece por defendê-lo, ao que ela respondeu que ele agora fazia parte da equipe e que deveriam ficar um atrás do outro como uma montanha. Ao ouvir isso, o personagem principal fica feliz porque finalmente há pessoas prontas para protegê-lo. A noite caiu, todos os membros da equipe desembarcaram na floresta, fazendo um passe para descansar antes de amanhã. Léo, ainda bravo com Duncan, grita com ele perguntando onde ele vai dormir. Ao ouvir isso, a raposa de fogo joga um saco para ele e diz para ele mesmo desembrulhá-lo. O cara fica perplexo, pagou esse voo,
ao qual é informado que só pagou pela própria segurança e que deve se cuidar. Depois de 20 minutos, Léo ainda não consegue montar a barraca, enlouquece e decide que não precisa dessa barraca, e vai dormir ao ar livre. Em seguida, ele pergunta o que vai comer, ao que foi respondido com indiferença: comida enlatada. Duncan faz parte da equipe, então é muito melhor tratado, e quando ele traz um javali para o acampamento, disse que toda a equipe vai se alimentar dele. O personagem principal tem a chance de cortá-lo. Olhando para o javali, Duncan percebe que esta fera é Rank F e tem uma pele muito grossa que não pode ser cortada com armas comuns. Como o personagem principal não possui arma, a raposa de fogo compartilha a dela com ele. Era uma arma rúnica de baixo grau. Ralph fica muito surpreso, é a primeira vez que ele segura uma arma de verdade, e pergunta se ele deveria voltar a ser uma runa. A raposa acalma o cara, dizendo que vai manter a forma por mais um dia, e diz que essa agora é sua arma para o futuro próximo. Duncan agradece a raposa e promete que guardará esta arma com cuidado. Depois de resolver os preparativos para dormir e jantar, o lobo venenoso anuncia que ele e Duncan estarão de plantão e que todos os outros deverão ir para a cama para descansar. Todos do acampamento foram para a cama. Depois de deixar todos dormirem, o chefe da equipe convida o personagem principal a subir em sua árvore. Duncan alcança o galho necessário com um salto, o que surpreende muito o lobo venenoso. Após acender um cigarro, o líder se pergunta se é verdade que o personagem principal possui apenas 27% do espírito rúnico, mas durante o treinamento conseguiu atingir aproximadamente 500 quilos, ao que recebeu uma resposta positiva. Rindo do fato do personagem principal ser muito estranho, o lobo promete que ajudará Duncan a ir para a masmorra, mas não agora, pois ele morrerá lá. Ralph ficou indignado, tinham acabado de saber que ele era muito forte, então por que ele não foi para a masmorra agora? Mas isso indignou o lobo venenoso. Diante dessa pergunta, Duncan recebeu um golpe na perna e voou da árvore. O capitão explica que mesmo um cara forte como ele não consegue sobreviver na masmorra sem a mentalidade certa. Pessoas que não têm nada a perder vão para a masmorra e estão prontas para fazer qualquer coisa, o principal é vencer. Portanto, o personagem principal terá que se tornar mais implacável para ter uma chance de sobreviver. O personagem principal insiste que está pronto para fazer qualquer sacrifício. Isso inspirou o chefe, e ele decidiu dar uma lição no cara antes de mandá-lo para a masmorra. Reunidos na floresta para o primeiro treinamento, eles deixam a raposa de fogo de plantão no acampamento. Tendo entrado na floresta, ouviram que alguém estava escondido atrás dos arbustos e afastando as altas espigas de milho, avistaram o inimigo. Era o mesmo javali cujo irmão eles pegaram hoje e comeram no jantar. Duncan duvidou de suas habilidades e começou a desistir, mas o lobo venenoso motiva o personagem principal a lutar, empurrando-o para fora do matagal direto para o monstro. E o patrão avisa que se Duncan ainda estiver com medo, deixe-o arrumar suas coisas e ir para casa. Ao ouvir uma agitação nos arbustos e ver o personagem principal, o javali se animou, pronto para atacar o convidado indesejado. O javali avançou direto para Duncan, e o cara decide usar a arma que a raposa lhe deu. Mas sem esperar, o monstro ataca o personagem principal, mas ele consegue se esquivar. O javali quase atingiu Duncan, e ele está pensando em como derrotar esse monstro, pois é mais forte do que os que havia encontrado antes. O lobo venenoso lembra que a simulação em que o personagem principal treinou não é nada comparada ao mundo real, e ele não tem o direito de cometer erros, caso contrário morrerá. Ao ouvir o chefe, Duncan toma todo o poder com as próprias mãos e acerta a nuca do javali com uma faca. Mas, surpreendentemente, isso não prejudicou de forma alguma o javali, apenas o deixou ainda mais irritado. Em pânico, o lobo venenoso começa a lembrá-lo de que recentemente o personagem principal estava massacrando um javali e pede que ele se lembre rapidamente do ponto fraco da fera. Duncan se lembra de ter cortado um javali à noite e percebe que o ponto fraco é o pescoço. O próximo golpe foi o último. O javali foi derrotado, mas o personagem principal permaneceu vivo. Imediatamente após o assassinato, o sistema se lembra dando uma nova tarefa: matar 10 bestas rúnicas de classificação F, mas o personagem principal entende que essa tarefa é praticamente impossível, porque ele mal conseguiu lidar com um javali. O líder da equipe elogia Duncan, mas avisa que monstros de rank F não são tão perigosos, qualquer pessoa pode matá-los, mas o rank deve ser temido, e se o personagem principal vir um dos representantes deste grupo, ele deve fugir. Além disso, o lobo venenoso não deixou o cara sem recompensa, e entregou-lhe uma runa para propósitos futuros, quando ele se tornar um verdadeiro mestre. Após esta batalha,
O chefe decide que continuará treinando o personagem principal e fazendo dele uma pessoa forte. Duncan está feliz porque isso o ajudará a completar a tarefa do sistema. Após esse massacre, o personagem principal percebe que isso o deixou entusiasmado e acredita que realmente nasceu para se tornar um mestre rúnico. A partir daí, o personagem principal teve que travar muitas batalhas com vários monstros, onde aumentou sua força e aos poucos completou as tarefas dadas pelo sistema. Poison Wolf se convence de que Dean estava dizendo a verdade sobre Duncan, e ele se pergunta até que nível de força o personagem principal pode crescer. Amanhã chegou, o sol forte surgiu no horizonte, iluminando e acordando toda a natureza. O último e quinto monstro foi derrotado, mas ainda não é suficiente para completar a tarefa do sistema. Mas o personagem principal agradece ao chefe por esta noite produtiva, pois a cada fera morta, Duncan fica mais forte, e o lobo venenoso dava uma recompensa por cada morte. O líder da gangue jogou uma garrafa de água para o personagem principal, dizendo que o treino de hoje acabou e o cara poderia ir para a cama. Ralph não quer terminar e pede ao chefe que o deixe matar pelo menos mais um monstro. Mas o cacique garante que um guerreiro cansado é inútil, então eles voltam ao acampamento. Quase todos no acampamento já estão acordados e fazendo sua rotina matinal habitual. Assim que Duncan e o lobo entram no acampamento, a raposa interroga onde os dois estiveram a noite toda, ao que o líder responde que eles tiveram treinamento. O personagem principal foi até sua barraca e, passando por Tina, a garota percebe uma enorme quantidade de pedras rúnicas na bolsa do cara e começa a duvidar que ele seja uma pessoa comum. Entrando na tenda, Duncan esvazia todo o conteúdo de sua bolsa. Refletindo sobre a finalidade das pedras rúnicas, ele percebe que agora elas são completamente inúteis, pois o cara ainda não despertou, o que significa que não conseguirá absorver a energia das pedras. Ao tocar na pedra, de repente o sistema envia uma notificação informando se o personagem principal deseja extrair e absorver sua energia. Ralph, claro, concorda com a proposta do sistema, e tendo concordado, a energia da pedra passa para o personagem principal, após o que seu nível aumenta. O cara percebe que, embora não seja um mestre rúnico, ele poderá contar com o sistema para extrair e absorver a energia das pedras para dentro de si. Graças ao aumento de nível, as estatísticas do personagem principal aumentaram e ele ficou ainda mais forte, mas o cara ainda tinha 15 pontos não alocados, que somou ao físico, 10, sabedoria, 3 e força, 2. Devido ao aumento nas estatísticas, Duncan percebeu que todo o seu cansaço havia passado e seus sentidos estavam aguçados. E agora ele está confiante de que graças a isso completará a tarefa em uma noite, na próxima. Enquanto o personagem principal descansava na tenda, a raposa de fogo se aproximou do lobo venenoso e perguntou como o cara estava, ao que o líder elogiou Duncan, dizendo que sua velocidade de aprendizado era incrivelmente rápida e suas habilidades de luta eram incríveis. A raposa fica surpresa que o patrão elogie esse cara, pois ele raramente faz isso. O lobo diz que o cara é muito capaz e pede para a raposa ir descansar. A raposa fica perplexa, mas quando ela diz que não está cansada, o líder insiste em descansar, dizendo que tem planos para ela, ela deve ajudar no treinamento com Duncan. A noite chegou, o personagem principal estava ansioso por esse momento para finalmente começar um novo treino. Aproximando-se do chefe durante o jantar, ele disse-lhe que a aula de hoje seria ministrada sob a orientação da Raposa de Fogo, o que surpreendeu muito Duncan. Para a surpresa do personagem principal, um dos integrantes da equipe reagiu, rindo do fato do cara estar assustado, mas não precisa se preocupar, pois a raposa gosta de rapazes e será mais gentil com ele. Fieri não gostou da piada de seu colega de cela e atirou no jantar dele, dizendo que o próprio homem seria o próximo a ser atacado por sua arma. Olhando para Lisa, a personagem principal ficou surpresa porque, embora a garota parecesse calma, sua personagem era bastante explosiva, pois por causa de alguma piada inofensiva ela quase matou seu companheiro. O capitão se apressa em tranquilizar Duncan, dizendo que mesmo apesar de sua aparência frágil, Vishen é uma atiradora muito experiente e pode ensinar muito ao personagem principal. O cara concorda com o lobo e está pronto para começar a trabalhar com a raposa. A raposa encerra o diálogo e manda a personagem principal segui-la para iniciar um novo treino. Vendo o que está acontecendo, Tina fica muito interessada nos assuntos deles e pede ao professor que os acompanhe, o que ele recusa categoricamente. Tina não sabe por que não pode, se Duncan pode, embora ele seja uma pessoa comum e não um mestre desperto. O professor Simon acalma o ardor da garota e explica que ele é completamente diferente dela. Chegando na floresta, a raposa anuncia que hoje vão brincar de esconde-esconde,
O personagem principal tem apenas 3 vidas. O jogo começou. Pela primeira vez a raposa encontrou Duncan em uma árvore e quase o incendiou com sua arma. Na segunda vez ela o encontrou na água e praticamente o afogou. O personagem principal ainda tem uma vida, e a raposa anuncia que se ele aguentar 1 minuto e a raposa não o encontrar, então ele passou no teste, mas se for o contrário, nenhuma masmorra será dada a ele. O terceiro jogo começou. Liz ajustou o cronômetro para 1 minuto. Ela quer verificar se Duncan é digno de elogios reais do chefe. De repente, algo se moveu nos arbustos e a garota atirou a Liz sem hesitar. Depois de examinar o local do bombardeio, a raposa percebeu que não era Duncan, mas apenas um coelho. Algo rangeu em um galho de árvore, e Liz atirou novamente, esperando que este fosse o personagem principal. Era apenas uma cobra. 1 minuto depois, a raposa ainda não havia encontrado Duncan e sugeriu que ele trapaceasse e voltasse correndo para o acampamento. 30 segundos. A personagem principal ainda não foi encontrada e Fire entende que terá que quebrar as regras. Ela ativa a habilidade da pedra rúnica, Olho de Cobra. Graças à sua habilidade, a raposa encontra Duncan nos arbustos. Ela fica surpresa que o personagem principal seja astuto, escolheu o lugar mais perigoso e, para desviar a atenção, colocou deliberadamente o coelho sob fogo. Olhando por trás dos arbustos, o personagem principal vê que a raposa está mirando direto em sua cabeça. Ele tentou escapar, mas todo o seu corpo estava dormente, ele não conseguia nem mover um dedo. Mas 1 minuto passa e o tempo acaba. A raposa elogia o cara por não ter medo, visto que ela estava mirando direto nele. Duncan tem todas as chances de se tornar um atirador de elite. Mesmo tendo quebrado as regras e usado o olho de cobra, ela ainda está satisfeita com as habilidades do protagonista. Duncan completou a tarefa e pergunta à raposa se ela lhe ensinaria outras habilidades. Embora a garota tenha elogiado o personagem principal por sua habilidade de se esconder bem, ela admitiu que se ele competir com outros mestres rúnicos, eles o encontrarão facilmente com a ajuda de habilidades, assim como ela está agora. Mas Lizitsa também deu conselhos valiosos para se tornar um bom atirador. Você precisa estar calmo e observador. Você precisa ser capaz de antecipar todas as situações e todos os truques do inimigo. Então ele sempre poderá estar seguro. Após essas palavras, ela joga alguns copos estranhos em Duncan. A raposa explica que estes são óculos para batedores e atiradores, ajudam a detectar feras rúnicas e também exibem informações importantes. Duncan está feliz, pois isso o ajudará no futuro a caçar animais e completar a tarefa do sistema. Ao ativar os óculos e olhar para a lebre, os óculos fornecem-lhe as seguintes informações: nome, potência e nível. Duncan agradece à irmã com total alegria, mas ela se apressa em acalmá-lo, dizendo que o treinamento ainda não acabou. Chegou a manhã, o personagem principal e a raposa treinaram a noite toda. Entrando no acampamento e desejando bom dia a todos, os membros da equipe ficaram chocados com a aparição de Duncan. O personagem principal estava pálido, cansado e completamente amarrotado, e Lisa parecia bastante alegre. Um dos participantes ficou preocupado e sugeriu que Duncan se deitasse, pois ele parecia muito mal e torturado. Ao que o personagem principal, sem ter tempo de dizer nada, simplesmente desmaiou. O lobo venenoso percebeu que o treinamento foi um sucesso, mas ficou preocupado em como passaria no teste de hoje na masmorra, mas a raposa o tranquilizou, pois por algum motivo o personagem principal se recupera muito rapidamente. Já deitado na tenda, Duncan pensava que só lhe restavam 3 animais para matar. Os monstros que a irmã escolheu eram muito mais poderosos do que aqueles que o chefe escolheu, o que significa que as pedras rúnicas devem conter mais energia. Sem pensar mais, Duncan recebeu energia através do sistema e seu espírito rúnico já estava em 71%. Graças à absorção de energia, o cansaço desapareceu como que por acaso, mas o personagem principal decidiu tirar uma soneca por precaução, pois à noite o teste na masmorra o espera. Estava escurecendo, todos os presentes no acampamento jantavam. De repente, Tina sentiu uma forte onda de energia vinda da tenda de Duncan e ficou muito surpresa, pois ele era um cara comum. O professor Simon pediu à garota que lhe entregasse notas de pesquisa, mas Tina estava tão perdida em seus pensamentos que entregou ao professor não um caderno, mas um graveto em chamas. O grito de Simon rapidamente animou Tina. Neste momento, Duncan sai da tenda e informa que é hora de partir. Ralph está confiante de que graças ao treinamento com a raposa e o lobo, ele passará no teste sem nenhum esforço. Ao ver o personagem principal, a garota percebe que o cara mudou muito e ficou mais forte em apenas uma noite. Na saída do acampamento, Duncan é recebido por um membro da equipe, Macaco.
e convida o personagem principal para um passeio. De repente, Léo rasteja para fora dos arbustos e pergunta onde os dois vão passar a noite. Os caras o ignoram, dizendo que estão apenas olhando em volta, mas Léo não acredita, porque tem muita experiência em sobreviver na natureza. Não querendo ouvi-lo mais, Duncan salta facilmente para o navio e os rapazes partem. Léo está infeliz porque eles não quiseram falar com ele e começaram a gritar alguma coisa com eles, mas os caras não ligam mais. Olhando para o navio em retirada, o lobo venenoso, voltando-se para a raposa, disse que realmente esperava que o cara voltasse vivo. A raposa está confiante de que Duncan vencerá e se tornará o mestre rúnico mais notável. Léo, ainda na esperança de derreter o coração de Tina, encontra uma flor e corre até ela para entregá-la. Mas ao chegar ao professor, ele percebe que a garota não está ao lado dele e pergunta a Simon o paradeiro de Tina. O professor presumiu que a menina havia retornado para sua tenda e Léo não gostou nada disso. Enquanto isso, no céu, Monk e Duncan voavam em direção ao seu destino. O macaco relata que Dean preparou uma sacola para Duncan com tudo o que ele precisa para que ele sobreviva ao teste. O personagem principal é muito grato ao tio Dean por colocá-lo no time, e se não fosse por ele, Duncan teria morrido há muito tempo nas garras de alguma fera rúnica. O macaco avisa ao protagonista que estará esperando por ele fora da masmorra, então ordena que ele sobreviva a qualquer custo. Duncan agradece ao companheiro e pede que, se ele ainda não sobreviver, diga a Dean para cuidar da Cecília e não entregá-la a ninguém, mas o macaco aconselha o personagem principal a manter a calma e a cabeça fresca. O cara concorda que mesmo treinando muito, ele precisa se manter dentro de si e estar pronto para qualquer situação. De repente, Duncan ouve algum barulho atrás dele. Virando-se, ele vê Tina, que secretamente entrou no navio. A garota gritou de alegria, perguntando para onde eles estavam indo. Assustada, a personagem principal pergunta de onde ela veio, ao que a menina respondeu que ouviu dizer que eles estavam indo para algum lugar e queria voar com eles. O macaco entende que se eles voarem de volta para devolver a Tina, não chegarão a tempo para o início da prova, então não há nada a ser feito. Os três terão que voar, mas lembra que ao entrar furtivamente no navio, ela violou as normas de segurança, e se algo acontecer com ela, os caras serão responsáveis por ela. Sorrindo, Tina pediu para não desprezá-la, mostrando que ela não era uma garota indefesa, mas uma mestre rúnica Rank F. Duncan pensou bem, Tina parecia ter a mesma idade que ele, mas ela já havia acordado e presumia que seus pais eram muito poderosos. Tirando o personagem principal de seus pensamentos, Tina perguntou para onde eles estavam indo, mas Duncan não respondeu. Depois de voar um pouco mais longe, o cara respondeu à pergunta dela. A garota ficou muito surpresa por eles estarem voando para uma chamada de masmorra e por causa de algum tipo de remédio para despertar. Duncan brincou que pessoas como ela, ricas e bonitas, não entenderiam suas aspirações e nunca iriam para lá. Tina fica muito surpresa, pois esse cara tem apenas 27% do espírito rúnico e deve arriscar sua vida para se tornar um mestre, lutando com outros como ele pela vida ou pela morte. A garota perguntou por que era tão importante para Duncan se tornar um mestre rúnico. O personagem principal admite que tudo isso é uma oportunidade de proteger sua família e pessoas próximas a ele, a quem tanto ama. Tina ficou imbuída dos discursos de Duncan e disse que acreditava nele e tinha certeza de que ele definitivamente voltaria vivo e se tornaria um mestre. Os heróis voaram para a masmorra. Lá eles foram recebidos pelos organizadores, exigindo ver seu passe de entrada. Depois de olhar o passe, um dos organizadores começou a rir de Duncan, chamando-o de mais um lixo em busca da morte. Ao ouvir isso, Tina não se conteve e exigiu repetir o que esses bandidos disseram, ao que eles simplesmente sorriram para ela. O macaco pede para a menina tomar cuidado, pois eles estão em terras selvagens, e será muito ruim se ofenderem a pessoa errada aqui. O organizador, lançando o passe, permite que Duncan entre. Ao se aproximar da entrada, Tina percebe algo. Era o túmulo de alguém. A menina fica surpresa como todo esse acontecimento pode ser mantido em segredo. Macaco sugeriu que talvez este fosse o local de descanso de algum poderoso mestre rúnico, e ele escolheu esta floresta para morrer em paz, e criou esta masmorra como um impedimento antes de sua morte. Duncan perguntou por que eles poderiam entrar tão facilmente então, ao que o membro da equipe não conseguiu responder, dizendo que somente entrando nesta masmorra e passando por ela ele seria capaz de descobrir sobre isso. De repente, o personagem principal ouviu uma voz familiar. Virando-se, ele viu Dennis, que estava cercado por alguns mercenários. Duncan perguntou por que o cara estava lá. Lembrando que a cerimônia do despertar aconteceu há poucos dias, ele percebe que Dennis falhou no despertar,
o que significa que ele é tão lixo quanto é. Dennis fica bravo porque o personagem principal o compara a si mesmo e lembra que ele tem pais ricos que contrataram guarda-costas para ele, o que significa que ao entrar na masmorra ele não terá que fazer nada, ao contrário de Duncan. O valentão avisa Ralph para ter cuidado e não encontrá-lo, pois se ele for morto ninguém irá procurá-lo. Lembrando que só existe um remédio, Dennis diz que ele já pertence a ele, e Duncan está apenas a um passo de se tornar um mestre rúnico. O macaco pergunta quem é esse cara arrogante e se oferece para expulsá-lo rapidamente daqui. Ao ouvir isso, Dennis começa a ligar histérico para seus pais. Ao serem chamados, a mãe e o pai de Dennis saem do navio e, ao verem Duncan, o reconhecem imediatamente. Duncan, rindo, pergunta ao macaco se ele ainda quer expulsar o valentão. Por algum motivo, seu companheiro não respondeu. O pai de Dennis, percebendo o macaco, percebe que ele é do esquadrão Bloody Wolf e começa a ameaçar que se ele tocar o filho com o dedo, ele terá problemas. O macaco imediatamente retribuiu e disse que estava apenas brincando. De repente, todos os presentes ouviram gritos e tiros. Um homem grande, Jim, um mestre rúnico Rank D, dirigiu até eles e pediu a todos que o ouvissem com atenção. Ele não se importa com a personalidade ou o poder dos presentes, e todos devem seguir suas instruções para obter um único frasco de remédio para despertar. Ao ver Jim, o macaco disse que não queria de jeito nenhum enfrentar aquele maluco, e Tina perguntou por quê. Um membro da equipe disse que Jim é de uma gangue que vive em estado selvagem, eles roubam ônibus comerciais que voam entre as cidades, e nem a polícia conseguiu eliminar essa gangue, porque eles se esconderam tão bem que a polícia os procurou por 3 meses. Mas não consegui encontrá-lo. Depois disso, Jim explodiu 10 naves caras em retaliação e também enviou um monte de garras de feras rúnicas para a casa do ministro como um aviso. Dennis, como um filho mimado, disse porque seu pai simplesmente não pega e leva embora o remédio do despertar. O pai tem pressa em calar a boca do filho, porque Jim é um mestre de runas Rank D e não é páreo para ele. Imediatamente depois disso eles são alvejados. Jenny ouviu o que Dennis estava dizendo e avisou que se ouvisse algo assim novamente, enforcaria o pobre rapaz em uma árvore e ele se tornaria alimento para pássaros selvagens. Jim anuncia as regras. Atrás da entrada da masmorra há uma floresta primitiva com muitas feras rúnicas de classificação F. O objetivo dos participantes é evitar as mandíbulas desses monstros e chegar ao palácio abandonado do Deus da Morte no centro da masmorra. No palácio há uma estátua do Deus da Morte, e ao pé há um grande baú. E quem devolver o baú para Jim receberá um remédio para despertar. Jim também anuncia que os participantes terão apenas uma noite para fazer tudo, e quando o sol nascer, a entrada da masmorra será fechada automaticamente, e só abrirá daqui a 3 meses. Depois de ouvir todas as regras, Tina pensou que tudo parecia simples em palavras, mas pessoas comuns, não despertas, achariam muito difícil derrotar até mesmo um monstro de nível mais baixo. Dennis está histérico, tem medo e não quer ir para a masmorra, mas sua mãe o acalma, dizendo que se ele quer ser mestre, ele deve ir. Ao mesmo tempo, o macaco encoraja Duncan e garante que o personagem principal pode fazer qualquer coisa, e ele e Tina estarão esperando por ele aqui. Aproximando-se de Ralph, Tina entrega um curativo que pode ajudar Duncan ao cair de diferentes alturas. O macaco fica confuso porque essa coisa é muito cara. Tina responde irritada que só quer que Duncan não morra tão facilmente. Jim anuncia que a masmorra será aberta em breve e incentiva todos a entrarem agora. Os mercenários arrastam Dennis à força para a masmorra. Duncan olha para seus companheiros e promete que com certeza sobreviverá. Uma vez lá dentro, Duncan repassa todas as regras que Jenny disse em sua cabeça. De repente, ele ouve um grito agudo. O personagem principal fica surpreso que a caça aos outros participantes tenha começado tão rapidamente, e decide sair rapidamente deste local e tentar evitar brigas com os outros. A gritaria continua novamente, alguém pedindo ajuda desesperadamente. O personagem principal pulou em uma árvore para olhar ao redor e encontrar o lugar de onde vinha o grito. Olhando em volta, Duncan vê uma garota no pântano. O personagem principal entende que precisa ser o mais cuidadoso de todos, mas não pode ver a garota morrer. Antes que pudesse descer para ajudar, Duncan viu outra garota correndo para ajudar. Correndo, a garota estende a mão para a vítima, tentando tirá-la do pântano. Mas pegando sua mão, a mulher que estava se afogando sorriu e puxou seu salvador junto com ela. O salvador caiu no pântano e a mulher que estava se afogando saiu facilmente de lá. Recuperando o juízo, a menina à sua frente vê a mesma mulher se afogando na companhia de 2 homens, e assustada, pergunta como ela pôde fazer isso com ela. Os homens riem da menina e dizem que ela é muito ingênua,
e em tal lugar não se pode confiar em ninguém, e que se ela os conhecer terá muito azar, pois vão tirar tudo dela. A ex-mulher que está se afogando, dizendo que a gentileza é um estorvo, aponta uma arma para a pobre menina. Ao apertar o gatilho, um tiro foi disparado diretamente na cabeça da infeliz menina. Duncan, vendo tudo isso, fica furioso. Como alguém pode ser tão vil e matar concorrentes com tais métodos? Enquanto zombavam do assassinato da menina, os bandidos de repente ouviram algum barulho na árvore. Virando-se, eles veem alguém sentado ali e ordenam ameaçadoramente que ele se mostre. Duncan entra em pânico ao saber como os três o descobriram. Uma perseguição começou. Os bandidos tentam capturar Duncan, garantindo-lhe que ele nunca escapará e que deve desistir rapidamente. O personagem principal, fugindo dos mercenários, se pergunta como alguém pode ser tão louco e matar só por diversão, por isso fica muito feliz por eles serem muito mais lentos que ele, e consegue escapar de um destino não muito agradável. Mas, antes que ele tenha tempo de pensar em se salvar, uma bala passa voando por Duncan, quase o atingindo. O atirador era uma garota desses trigêmeos. Embora o personagem principal seja mais rápido que essas pessoas, ele não conseguirá correr para longe de uma bala, e eles não são impedidos pelo fato de que as armas são geralmente proibidas. Duncan consegue se esconder da vista dos bandidos, e então eles decidem que ele não poderia correr muito, e vão se dividir e vasculhar minuciosamente todo o território. De repente algo se moveu no mato, a senhora imediatamente começa a atirar ali, pensando que foi o personagem principal quem revelou sua localização. Depois de atirar nos arbustos, Ralph de repente salta atrás da garota e aponta uma faca para sua garganta. A menina fica perplexa, pois atirou com precisão no alvo, já que ele conseguiu aparecer logo atrás dela. Duncan declara que nem mesmo uma pistola ajudará, pois graças à sua velocidade, eles nunca conseguirão mirar e atirar diretamente no alvo. Vendo que os companheiros da menina estão olhando diretamente para eles, ele ameaça os homens e ordena que larguem as armas, caso contrário ele a matará. O mercenário treme de medo e imediatamente começa a implorar ao personagem principal que a deixe ir, porque ela não tem culpa de nada, ela só quer se tornar uma mestre rúnica, como todos os outros presentes na masmorra. Os homens zombam de toda essa situação, pois de repente todos trocaram de lugar, mas alertam que o personagem principal não deve ameaçá-los, pois não conseguirá arcar com as consequências. Apontando a arma para o personagem principal, um tiro foi disparado. Os mercenários, sem arrependimentos, atiram direto no peito da garota, e admitem que ela foi apenas uma isca para afastar outros competidores, mas como só há uma cura, mais cedo ou mais tarde a teriam matado de qualquer maneira. Duncan está em choque silencioso. Como alguém pode ser tão desumano e cruel a ponto de matar uma pessoa como se ela fosse algum tipo de formiga? O mundo real, o mundo dos mestres rúnicos é muito cruel. Durante a perseguição, os mercenários notam que o personagem principal é bastante forte e os convida a se unirem e trabalharem juntos. Neste momento, pensou Duncan, ele deve se tornar um mestre rúnico para proteger sua família, e terá que acabar com seus ideais. Para sobreviver aqui, ele precisa manchar as mãos com sangue. Um dos bandidos o tirou de seus pensamentos. Naquele momento o personagem principal não esperou pela próxima luta e começou ele mesmo, empurrando o mercenário com o pé. Graças ao sistema, Duncan ficou muito mais forte, então conseguiu facilmente derrubar o grandalhão. O segundo mercenário ficou zangado com a forma como esta criança se atreveu a fazer isso, porque lhe deram a chance de ser salvo, mas agora estão definitivamente prontos para matar o personagem principal. Um tiro. Uma mancha quente de sangue fica roxa no peito do bandido, espalhando-se por toda a sua camiseta. O mercenário ainda está vivo e tenta espremer as palavras. Sem lhe dar chance de finalizar, Duncan atira mais algumas vezes no bandido para que ele não tenha chance de salvação. Ele não vai fazer cerimônia com eles, não permitindo que eles atrapalhem. Depois de ver a imagem completa, o segundo, irritado, começa a atirar no personagem principal, querendo vingar seu parceiro. Mas Duncan consegue facilmente evitar esses ataques furiosos. O bandido fica chocado como o cara consegue se mover tão rápido. Isso é impossível do ponto de vista humano. Duncan, rindo do fato do mercenário ser muito lento, atira direto no peito dele. Olhando o que o personagem principal fez, ele se lembra das palavras do lobo venenoso, que na natureza as pessoas são mais perigosas que os animais, e se não fosse por suas habilidades físicas, ele já teria morrido há muito tempo. O cheiro de sangue logo se espalhará por toda a área. Duncan precisa sair com urgência, pois agora as feras rúnicas virão correndo para os cadáveres. Enquanto isso, Dennis e seus guarda-costas exploram a área da masmorra.
Um amigo ouviu um grito de socorro vindo dos arbustos. Um dos guarda-costas sugeriu que alguém havia sido atacado por uma besta rúnica e perguntou se ele deveria ir verificar, ao que o segundo respondeu insensivelmente que eles não deveriam se importar, porque era seu concorrente de qualquer maneira. Dennis concordou com o segundo guarda-costas, respondendo que deveriam protegê-lo. O mercenário prometeu que não deixariam o cara se ofender. Depois de caminhar um pouco mais, um homem saiu voando dos arbustos, novamente implorando por ajuda. Ele promete que vai pagar uma quantia grande, o principal é que o ajudem. Dennis, não querendo compartilhar a ajuda de seus guarda-costas, manda o infeliz embora para cuidar de tudo sozinho. O cara grita que dará o quanto precisar, mas uma fera rúnica se aproxima sorrateiramente por trás dele e simplesmente engole o pobre sujeito sem mastigar. Era uma fera rúnica de rank F, um lobo das sombras escuras. Um dos guarda-costas sugeriu que o monstro havia amadurecido recentemente, tendo comido o coitado, ainda sentia fome, então valia a pena lidar com ele o mais rápido possível. Dennis está em pânico, esta é uma verdadeira fera rúnica, e os mercenários são apenas pessoas, então vale a pena fugir mais rápido, mas um dos guarda-costas acalmou o cara, dizendo que ele subestima suas habilidades de luta. Eles são diferentes dos demais, cresceram na natureza desde a infância e desde o berço lutaram com animais semelhantes todos os dias apenas para sobreviver. Naquele mesmo segundo, o monstro foi derrotado, o mercenário habilmente cortou a garganta da fera. Dennis fica feliz, porque os caras são muito fortes, e não foi em vão que seus pais os contrataram, porque com eles ele está definitivamente seguro. Depois de despedaçar a fera, o mercenário tira dela uma pedra rúnica e, apesar de este cristal ser do nível mais baixo, é o suficiente para manter os bandidos se divertindo por vários dias. Dennis oferece outro acordo com os mercenários, já que eles são tão fortes que podem lidar com os monstros de uma só vez. O mercenário avisa que seus serviços custam dinheiro, ao que o cara afirma ter dinheiro suficiente para pagar outro serviço. Interessado, o guarda-costas pergunta o que o jovem mestre lhes oferece. Dennis dá uma nova ordem de que se eles encontrarem Duncan, eles devem matá-lo da maneira mais brutal. Neste momento, na entrada da masmorra, Tina se levanta e se pergunta como está a situação lá dentro e se o personagem principal ainda está vivo. Percebendo isso, o macaco brincou com a garota dizendo que ela se importava muito com Duncan. Tina se apressou em se justificar dizendo que simplesmente percebeu que o personagem principal era diferente das pessoas comuns que não haviam despertado como mestres rúnicos. Então ela estava simplesmente curiosa para saber se ele conseguiria lidar com os testes dentro da masmorra. O macaco concordou com a observação de Tina e garantiu-lhe que era muito mais forte que os outros. Mas em seu coração o macaco estava em tumulto, ele não se incomodava com os animais que viviam na masmorra, mas sim com os demais participantes da prova, pois já haviam se passado 3 horas e ninguém ainda havia aparecido na saída. Enquanto isso, o personagem principal já chegou ao Palácio do Deus da Morte. Olhando em volta, Duncan percebe que parece que ele chegou primeiro ao local. Graças ao treinamento da Raposa de Fogo, o personagem principal aprendeu a se esconder bem, evitando colisões com outros participantes e animais, por isso foi fácil para ele chegar rapidamente ao palácio. De repente, Duncan ouviu algo e, tendo conseguido pular, algum tipo de projétil voou para o local onde ele estava. Eram os guarda-costas de Dennis, que, ao que parece, também conseguiram chegar ao templo sem incidentes. Atrás dos guarda-costas, Duncan viu o próprio Dennis, que ordenou aos mercenários que matassem rapidamente o personagem principal. O personagem principal não entende por que Dennis o odeia tanto, porque eles eram apenas colegas de classe. Tendo perguntado se seu colega realmente queria brigar com ele, Dennis exigiu que Duncan calasse a boca e o lembrou que já havia dito que faria o personagem principal se arrepender de ter se envolvido com ele. Os guarda-costas não precisam ser lembrados de nada, então imediatamente, sem hesitar, atacaram o personagem principal. Um dos bandidos foi o primeiro a tentar atacar Duncan, e o personagem principal entende que embora essas pessoas não sejam mestres rúnicos, ele deve ter cuidado com eles, pois são muito fortes. Por trás, um homem com uma espada voa até o personagem principal. Duncan se esquiva. Os mercenários ficam chocados com o fato de uma pessoa comum poder ter tal reação, que é equivalente a um mestre rúnico rank F, e presumem que talvez ele tenha tomado algum tipo de doping para aumentar sua força e velocidade. Dennis fica furioso porque assassinos experientes são incapazes de matar qualquer pessoa comum. De repente, do nada, uma língua enorme e comprida aparece e agarra um dos mercenários. Esta língua pertencia a um sapo listrado vermelho, uma fera rúnica de rank F. Naquele exato momento,
O sapo engole o coitado. Nenhum dos presentes esperava ver o monstro aqui, então todos perderam a vigilância e permitiram que seu parceiro fosse devorado. Dennis pede aos seus guarda-costas que esqueçam este sapo e entrem rapidamente no palácio, pois o seu principal objetivo é lá. Depois de ouvi-lo, um dos mercenários tira algo de sua bolsa e joga em Duncan. Chegando ao personagem principal, a garrafa explode, revela-se um pó que é extraído do corpo de uma fêmea de sapo listrado vermelho. E agora Duncan é o alvo principal do monstro. Os bandidos têm certeza de que apesar do personagem principal ser muito forte, ele não consegue derrotar o sapo, o que significa que já estão a um passo da vitória. Os mercenários viviam na selva, então eles tinham coisas diferentes com efeitos estranhos. Graças a este soro, o sapo mudou para Duncan e começou a atacá-lo. O personagem principal, querendo matar rapidamente este sapo, começa a atirar nele com uma pistola, que tirou dos mercenários que matou. Mas as balas não são eficazes contra este monstro, e Duncan lembra que o sapo tem um ponto fraco, a barriga. Sem dar um minuto para descansar, o sapo arranca a arma das mãos do protagonista com sua língua poderosa. Tendo conseguido se esquivar do próximo ataque, Duncan pula em uma árvore e lembra que os sapos listrados de vermelho não têm olfato, navegam pela visão e são muito sensíveis a objetos em movimento. Decidindo tirar vantagem disso, a personagem principal tira a jaqueta e a joga no sapo, ao que ela reage instantaneamente. Aproveitando esse momento, Duncan voa rapidamente até o sapo e rasga facilmente seu estômago. O sistema conta essa morte e dá progresso 9 décimos. Duncan se alegra com a vitória, satisfeito porque seus bons estudos não foram em vão. Depois de se certificar de que o sapo está realmente morto, o personagem principal dirige-se ao templo para se vingar de Dennis e levar para si o prêmio principal. Entrando no templo, os mercenários e Dennis veem uma enorme estátua do Deus da Morte, e um baú próximo a ela, o que é bom, pois foram os primeiros a chegar até ela. Dennis está feliz porque finalmente seu odiado Duncan está morto, e ele se tornará um verdadeiro mestre rúnico e não decepcionará sua família. Um dos guarda-costas teve uma sensação estranha deste templo. O líder da gangue apressou-se em calar a boca do companheiro, pois estava tudo bem, e logo iriam embora daqui. O mercenário caolho estava prestes a ir atrás do baú, mas de repente foi parado por uma voz dolorosamente familiar. Era Duncan, e ele veio lidar com os oligas e pegar o baú sozinho.